Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, então, ao nosso seminário. Eu queria começar convidando vocês a um momento, alguns segundos, um minutinho, escutando aquela que nos traz para essa roda, escutando as águas. E escutando as águas, invocar todas as energias do cosmos, do universo, todos os deuses e todas as deusas, para que nos inspire, para que estejam presentes aqui na nossa conversa e possamos chegar ao final dessa manhã com bons frutos, colhendo boas ideias e boas pistas para o caminho que teremos que seguir. Quem quiser pode fechar os olhos, se achar melhor. Então, começar dizendo da nossa gratidão à, à resposta tão positiva, tão entusiasmada que nós tivemos de vários e várias pessoas que estão aqui, né? Dizer que eu faço uma aposta, esse grupo tem só gente com muita história para contar, muito caminho percorrido, muita experiência acumulada. Então, nós vamos terminar amanhã dizendo, puxa, valeu a pena ter tido esse encontro, ter conhecido essas pessoas novas que eu não conhecia, e dizer que essa proposta do seminário nasceu de um papo, de um diálogo entre eu e o Gustavo, né? Eu fui procurar o Gustavo para contar para ele o nosso movimento como Ágora dos Habitantes da Terra, para denunciar a monetização da água, né? A transformação da água em mercadoria nas bolsas, e tivemos uma longa conversa. E nessa longa conversa ele falou, Luiz, bora fazer um seminário, bora juntar as pessoas para falar sobre isso. Tem mais gente preocupada com essa questão. Então, a ideia desse encontro nasceu desse diálogo com o Gustavo. E a proposta, né, os objetivos, nossos objetivos aqui são esses, exatamente esses, assim, poder entender melhor o que está acontecendo com a questão das águas, né? Vamos colocar água no plural, como sempre lembra o Marcos, o que está acontecendo com as águas e o que a gente tem visto de interessante que está acontecendo e o que a gente pode fazer, que agenda a gente pode construir daqui para frente, né? Numa parceria entre nossas redes, nossas organizações. Então, esse que é o objetivo.
Quero agradecer a Alícia pela presença, quero agradecer a Alícia pela presença, né, internacional, agência de notícias, que está nos cedendo essa plataforma e que já publicou ontem um texto do Marcos muito importante, e para quem eu vou encaminhar também o texto do Apolo, para quem eu vou encaminhar o poema do Euler sobre a água. Temos coisas muito bonitas para publicar, viu, Alícia? Então, vou compartilhar com você, hoje à tarde ainda ou amanhã, essas riquezas que estão circulando aqui nesse grupo, né? Em breve a gente vai ter aí uma mensagem de Natal, que Marcelo começou a produzir. Então, muito obrigado, e a gente vai continuar nessa parceria com a Presença como um instrumento de disseminação de boas ideias, de boas práticas, né, de bons desejos. É bem por aí. Nós vamos agora assistir o vídeo, né, Moema? E depois a gente passa à frente, não é isso? Eu e Moema vamos estar aqui na condução, compartilhando a condução desse processo. É isso, Moema, ou estou errado? Sim. Então, bom dia a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui. Abre o microfone, Moema. Opa! Está aberto. Está aberto. E eu assino embaixo o que foi dito pelo Luiz, né? Só queria pedir que cada quem deixasse ali no chat pelo menos a sua identificação e o contato para contatos posteriores, porque dentro do espírito da Ágora, né? E também da rede ecumênica das águas, da qual vários de nós participamos, a ideia de não fazer eventos, mas que cada evento a gente perceba como parte de um processo no qual nós estamos engajados, todos os que estamos aqui, né? Muito obrigada. Ok. Maíra, então vamos rodar o vídeo? Cidadão da Terra? Me digam se vocês escutam, tá? Eu vou dar play aqui. A ideia de ágora vem de um conceito grego, que é aquele em que uma praça cheia de cidadãos que vivem naquele espaço urbano participam das decisões sobre como gerir essa cidade. El propósito del Ágora es pensar la humanidad común que nos une, pensar el planeta como uno solo, pensar esta humanidad común, que cuáles son las bases de lo que nos une. Entonces, aquí es que se está hablando de habitantes de la Tierra y no solo de ciudadanos de la Tierra, porque la perspectiva de ciudadanía viene con toda una idea de Estado-nación que da una ciudadanía, ¿no? Que otorga una ciudadanía y que viene realmente vinculado con esta nación. E non si può dire che a un altro abitante della terra tu dici tu sei una risorsa per me, perché si deve vivere insieme. Il concetto di abitante sposta sulla responsabilità di ciascuno di noi in quanto abitante la tua esistenza. Donde todas y todos los habitantes de la Tierra tienen sus derechos, que es lo que estamos pregonando y planteando desde el Ágora. Es decir, no hay habitantes de primera y de segunda, todos tenemos derechos y también tenemos compromiso con la tierra. L'Ágora abbiamo ottenuto anzitutto l'affermazione che ci sono due principi che dobbiamo rispettare, il principio dell'Ubuntu e il principio del well-being for all. Il concetto del bien vivere che in America Latina è nato, il concetto della dignità della vita, tutti i concetti moderni. Ubuntu, questo concetto africano, è un concetto nuovo, per loro è antichissimo. Per noi africani Ubuntu
è una filosofia della vita, cioè Ubuntu significa io sono perché tu sei, io esisto perché tu sei, comunque non posso pormi come esistenza senza di te, senza di voi. Io ho bisogno delle altre per vivere, quindi è una visione della vita, della relazione tra esseri umani, tra la natura. Este biocentrismo donde la centralidad y esencialidad de la vida tiene que superar y generar nuevas construcciones sociales, comunitarias, sinonimia entre habitante de la Tierra y ciudadano del planeta Tierra. C'est-à-dire cesser de considérer le pouvoir comme un pouvoir de conquête et un pouvoir de domination, mais considérer le pouvoir comme un pouvoir de création démultiplié par la coopération. When people are involved in the policy making, then we can say the policy is more sustainable or holistic, caring for all. Ma il primo passo da fare è affermare che siamo degli abitanti della terra e che quindi siamo responsabili, non siamo i padroni della terra, non siamo i consumatori della terra, siamo i responsabili della vita sulla terra. E questo che è interessante è che stiamo effettivamente capendo che noi facciamo parte di una comunità globale della vita della terra. Ci siamo noi, esseri umani abitanti, ci sono gli animali, i microbi, le piante, noi facciamo parte di una comunità globale della vita e noi siamo responsabili. It's like acupuncture. All over the world, people become more and more aware that change is needed. Estamos pensando e praticando o pós-capitalismo, aqui e agora, porque foi assim que nasceu o capitalismo também. Ele nasceu minoritário no seio de sociedades que eram feudais na Europa. Let's create a new plan for life. Então, acho que quem não conhecia a Rede Água dos Habitantes da Terra teve uma ideia agora de como que ela se iniciou. As imagens que vocês assistiram da primeira Ágora, que ocorreu em Verona no final de 2018, e esse documentário foi produzido pelo Rafael, que participa do nosso coletivo Ágora Brasil, e que nesse momento está no Egito, colhendo imagens também para outro documentário. Então, não está aqui conosco hoje. Mas obrigado, Maíra. Então, nós vamos dar sequência ao nosso encontro. Moema, por favor. Abre o microfone. Para as pessoas que não conhecem ainda a Ágora, né, tem o site da Ágora, né, da Ágora Brasil, e também eu só gostaria de lembrar assim, que a gente participa tanto organizando ações aqui no Brasil, mas também entrando em campanhas e ações globais, né? Eu só vou lembrar duas como exemplo, né? Teve uma muito grande que foi essa campanha pela vacina sem patentes, universal e gratuita, né? Que chegou até as Nações Unidas, né? Foi apreciada por muitos, mas infelizmente, né? A reação foi muito forte e nós até agora não conseguimos isso. E agora a gente está tendo essa outra campanha mundial que é pelo cuidado da água, né? Tem essa manifestação que vai acontecer em frente a várias bolsas de valores, né? A gente sabe, por exemplo, em Milão, né? Em Bruxelas, e também um programa destinado principalmente a jovens do mundo inteiro, né? Para aumentar a consciência do que significa a água como um bem comum. E esse nosso seminário entra também dentro deste processo. E quem vai nos falar, né, principalmente sobre esse tema, é o nosso querido Marcos Arruda, que se identifica como um sobrevivente da prisão e da tortura da ditadura, um servidor das pessoas e das classes oprimidas. Marcos é também economista
e no exílio ele teve atuação em centros de pesquisas dos Estados Unidos e também fez parte do IDAC, o Instituto de Ação Cultural, que tinha sido criado pelo Paulo Freire, e trabalhou como assessor econômico no Conselho Mundial de Igrejas, e voltando vivo ao Brasil, ele criou o PAX, e agora está como a nossa ponte, né, entre a Ágora Brasil e a Ágora Internacional. Então, a palavra está com você, Marcos. Só uma correção. Essa ponte é feita pelo Luiz. A minha ponte é entre o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e a Ágora. Tá? Sim, desculpa. Obrigado pela apresentação, Moema. Alegria estar aqui com vocês. É uma breve reflexão do ponto de vista da economia, e, desde logo, eu insisto na ideia de que não há economia se não há sociedade, não há economia se não há natureza, de modo que a gente teria que ter um nome enorme para chamar isso de economia social ecológica, não é? É esse o ponto de vista de onde eu parto para refletir criticamente sobre a situação atual da economia em relação ao tema da água, né? E aí, já no título, nós temos libertemos as águas da especulação financeira, né? Então, decompondo para olhar primeiro as águas, né? Nós temos uma diversidade de formas e usos da água pela humanidade e nos próprios ciclos da natureza. E esses contextos que envolvem a água, eles estão sofrendo imensamente as influências, sobretudo negativas, da atividade humana. Então, o que a gente chama de insustentabilidade hídrica ou insegurança hídrica é uma produção, mais que tudo, nossa. Nós já tivemos uma floresta equatorial no que hoje é o Saara, né? E uma parte dessa riqueza em petróleo que tem o norte do Saara, ela é feita a partir de uma vegetação abundante que existia lá, né? A intervenção humana foi retirando, e sem os ciclos de restauração da água, ela acabou virando deserto, né? Então, libertar as águas da influência humana é impossível, mas libertar das influências predatórias é possível. E aí a gente toca brevemente nesse tema fundamental para entender o desastre socioambiental que o mundo está vivendo, né? Já não é uma promessa de precipício, já estamos no meio da queda do precipício. Então, o fundamental para nós, como Ágora, é libertar a água dessas influências perniciosas. E aí nós temos, eu pelo menos mapeio 4 atores que merecem ser mencionados. O primeiro são as grandes corporações que usam a água com aquele pressuposto do crescimento econômico ilimitado. Ela vai estar sempre aí, então vamos ganhar no imediato. Esse impulso que o grande capital tem de querer ganhar no imediato, não sacrificar nada, e o que estiver projetado para adiante, eles criam algum método de até ali
fazer acontecer o dinheiro. E esse é o mercado de títulos futuros, que não é negociar sobre a água aqui presente, agora e hoje, não, é ficar trocando derivativos, títulos do mercado secundário, que gerou essa mega crise de 2007, 2008. Esse tipo de produto financeiro é que está na base da nossa campanha da água como bem comum, que deve ser público, deve ser estatal, mas público no sentido da população ter acesso e não deve ser, portanto, predado na forma de virar mercadoria para o ganho de poucos. Acho que merece mencionar a imagem que pode ajudar a entender o problema. É a imagem dos vasos comunicantes. É um sistema que a física estuda, em que você tem um conteúdo que dentro de dois vasos, e se eles estão interconectados, eles vão sempre, o conteúdo vai sempre buscar uma posição de equilíbrio. Então, se entra um pouco mais de um lado, sobe o outro. Se retira um pouco mais, desce o outro. E esse é um modo de visualizar a economia, não é? E os sistemas de vida em geral. Então, pegando a riqueza como tal e a água concretamente, a gente vê que você não pode dar mais, controlar mais, centralizar mais a água sem retirá-la do controle de outros, né? Esses vasos comunicantes operam aí dessa maneira. E os mercados de futuro vêm criar um sistema de ganhar dinheiro especulando com papel. Não é nem o bem, é o uso do bem prometido para daqui a um tempo, a um prazo, né? Então, é um sistema altamente predatório e que eles justificam dizendo que não, que vai ser bom, porque aí o mercado, entre aspas, vai cuidar do equilíbrio disso, oferta e demanda, quando, na verdade, o que está visto é que o mercado tende a ser dominado por uns poucos e a concentrar qualquer bem, qualquer benefício do uso do capital, concentrar na mão de poucos. Esse é o elemento principal da nossa campanha e, junto com ela, vem propostas que a gente pode trabalhar ao longo desse seminário na forma de uma roda de conversa. Retorno a Moema. Obrigado. Obrigado, Marcos. Então, aí tem já uma provocação e o próximo a nos provocar na reflexão e na discussão é o Gustavo. A Moema fez uma apresentação longa do Marcos, muito merecida, né? Marcos tem muito caminho. Mas vou dizer para vocês que eu conheço o Gustavo há pouco tempo, mas eu vou dizer para vocês um atributo que eu acho que é muito significativo. Eu fui procurar o Sindicato dos Trabalhadores, que trabalham com a Copasa aqui em Minas, a turma dos trabalhadores da água. E o diretor do sindicato falou assim: ô Luiz, escutou toda a minha história, no final ele falou assim: olha, eu acho que você tem que começar com o Gustavo Gazinelli primeiro. Eu falei: é mesmo? É. Aqui, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente escuta o Gustavo. Não é isso? Uau! Quando os trabalhadores dizem, a gente escuta esse cara, eu falei: olha, vale a pena ir atrás desse sujeito, né? E aí tive o prazer de conhecer o Gustavo. E o Gustavo me contou um pouquinho. Ele passou por muitas
experiências de gestão das bacias, de gestão das águas, em nível federal, aqui no estado de Minas, mas eu acho que ele pode complementar outras informações que ele julgar importante na apresentação dele. Vai lá, Gustavo, abre aí sua janelinha aí e compartilha conosco a sua provocação sobre as políticas públicas aí para a gestão das águas. Na verdade, você consultou o Wagner, né, do sindicato. Ele é um cara assim, meio exagerado nessas falas dele. Tem muito tempo que eu não converso com o sindicato sobre isso. Mas teve um seminário, né, que é feito pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, chama Seminário das Águas. Então, foi o terceiro que eles rodaram o estado inteiro. Então, eu rodei o estado, o sindicato me convidou para dar uma assessoria para eles. Então, nós participamos de vários encontros no estado e foi realmente muito legal. E o Wagner é um companheiro, então sempre tenho conversado com ele, sempre. Atualmente menos, desde a pandemia, né, os contatos todos diminuíram muito, mas, enfim, né, a minha experiência é mais nos conselhos, né? Eu nunca fui de nenhum órgão de gestão direta, executiva, vamos dizer assim, né? Eu participei dos conselhos, de câmaras técnicas, né? Tanto do Conselho Nacional quanto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E isso me ajudou a entender um pouco a lógica de funcionamento, né? E os atores que estão presentes nesses conselhos, né? Que ainda que sejam muito, vamos dizer assim, desequilibrados na representação dos segmentos da sociedade e do próprio poder público, são geralmente mais democráticos do que os conselhos, por exemplo, de meio ambiente, os conselhos de recursos hídricos. Tem uma divisão mais justa ou menos injusta do que os conselhos de política ambiental, né? Então, assim, a minha última decisão, por exemplo, foi sair do Conselho Estadual, né? Eu estava numa Câmara Técnica e o Estado tomou uma decisão de, vamos dizer assim, acabar ou esvaziar bastante o poder dos comitês de bacias hidrográficas, né? Na atual gestão do Estado. E nós tivemos um debate muito intenso sobre isso. Eles fizeram uma proposta de praticamente acabar com o poder dos comitês de bacias hidrográficas aqui no Estado, né? Então foi um embate muito difícil e, a partir desse embate, eu comentei com o Poliano, né, que faz parte do mesmo projeto do Apolo, que o Apolo criou, o projeto Manuelzão. Eu falei, olha, Poliano, eu fui até aqui, estou saindo. Eu representava, né, o Instituto Guaicuí, nesse conselho. Eu falei, vim até aqui, não consigo, não tenho mais fôlego, disposição para continuar dando esse gás aqui, porque é muito difícil, né? Então, hoje, a gente tem uma baixa participação social nesses conselhos. São conselhos que estão montados para atender aos interesses, normalmente, das grandes empresas, os chamados grandes usuários de água, né? Vamos dizer, que ocuparam o aparelho do Estado, né, por meio de técnicos, muitos deles formados, né, profissionais de hidrologia, engenharia hidráulica e tal, que estão no Estado, falam como se fossem técnicos, mas, na verdade, fazem a política para legitimar os interesses desses grandes usuários de água, né? Então, existe a necessidade da gente compreender melhor quem são esses atores que estão nessa política, a forma deles
agirem, a forma deles coagirem, a forma deles colocarem as advocacias gerais, seja do Estado, seja da União, para justificar as questões que eles estabelecem, a maneira deles fazerem, a forma deles dificultarem, vamos dizer assim, a discussão mais justa, a decisão mais justa, né? Para vocês terem uma ideia, eu até escrevi sobre isso. Se você pegar hoje uma análise que eu fiz sobre a Procuradoria do Estado, aqui em Minas Gerais, ela dá uma sustentação para os conselheiros. Então, por exemplo, se o Ministério, se você denunciar uma ação do Conselho que você considera que foi contra a lei, né? Geralmente o Ministério Público só age quando você acha que alguém foi contra a lei, né? Contra alguns princípios legais e tal. Então, a advocacia já garante, a advocacia do Estado, que ela vai defender os conselheiros contra o Ministério Público. Isso já é dado como uma realidade, né? Mas o negócio é o seguinte, por outro lado, existe uma norma da advocacia que diz que a defesa que ela fará será baseada nas informações do órgão finalístico, vamos supor, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, eles é que têm que subsidiar a advocacia para as ações que ela vai tomar. Então, de certa forma, o advogado já falou, eu te defendo, mas você que me orienta, o órgão do meio ambiente vai me orientar sobre a minha defesa. Aí eles fazem os pareceres técnicos, o Estado, e falam, nós não somos responsáveis pelo que nós escrevemos, que foi a empresa que mandou para nós, e a decisão não nos compete. Então, quer dizer, eles dão um parecer técnico defendendo a coisa de um interesse lá qualquer, mas diz que eles não têm responsabilidade sobre as informações que eles estão trabalhando e sobre o que eles estão defendendo ali. A responsabilidade é do Conselho, né? Então, enfim, você criou um círculo de não responsabilidade, né, pelas justificativas jurídicas e técnicas para as decisões, e na hora que você vai apurar, ninguém tem responsabilidade sobre nada, né? Nem quem faz o parecer jurídico, o parecer técnico também não tem. Então isso virou assim, né? O sistema de gestão participativa, de certa forma, ele virou uma ágora para inglês ver, né? Uma ágora que não funciona, né? É um sistema que não funciona. Ele foi feito só para legitimar, né, as grandes questões. O tempo de 10 minutos é muito pouco. Eu já gastei quantos? Vocês sabem? Você tem um pouquinho ainda. Ainda tem um pouquinho. Vai lá. Um pouquinho, tá bom. Daqui a pouco eu te falo. A coisa assim, eu poderia falar sobre muita coisa, mas tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma que eu queria depois poder comentar, mas eu acho que o tempo não vai ser suficiente para isso. Depois nós podemos fazer uma discussão sobre isso. É essa nova proposta de marco legal hídrico que está aí, foi colocada essa semana, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que passou a assumir é o responsável pela política de águas a nível federal atualmente, né? Então, esse marco hídrico é uma coisa que a gente precisa analisar. Ele está criando um mercado realmente de águas no país, né? A água como commodity, né? Como o Luiz tem falado comigo. Mas eu não vou ter tempo para fazer essa análise aqui.
A questão que me chamou muita atenção, mas tem até um pouco a ver com esse negócio desse sistema, que ele fala de infraestruturas hídricas, são principalmente represas, né, reservatórios de água, é o seguinte, eu não sei, eu acredito que a norma federal seja similar ao que a gente está vendo aqui em Minas Gerais. Eu despertei para isso, fazendo um parecer técnico para uma Câmara Técnica dessa, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sobre uma barragem de rejeitos de uma mineradora Anglo-América, que fica aqui na região do Espinhaço, aqui, né? Conceição do Mato Dentro, Médio Espinhaço, aqui, indo para o norte de Minas, né? De Belo Horizonte em direção ao norte de Minas. Bom, o que acontece hoje? Aqui, a política de águas aqui, ela é regulada por um negócio chamado Q710, né? Que é os 7 dias do ano, 7 dias de um período de 10 anos, que foram os mais secos daquele período. E toda represa que você faz, você tem uma outorga de água e você é obrigado a dar uma vazão residual daquela água, né? E essa vazão residual, ou que eles chamam também de vazão ecológica, que na verdade não é nada ecológico, ela deve ser 50% da Q710. Ou seja, ou em alguns casos é 30%, né? Tá? Independentemente desse percentual, ou 70%, o fato é o seguinte, é o período de menor vazão de um período de 10 anos. Quer dizer, naquele período mais seco que teve, em 10 anos, você é obrigado a dar uma vazão residual que corresponde a 50% da vazão de água gerada naquela bacia, né? Então, vamos pegar o caso das barragens de rejeito, boa parte delas não estão situadas nas calhas dos grandes rios, elas estão situadas em calhas de córregos, ribeirões e tal. Ocorre que essa vazão residual ela é baseada na área física, né, daquela bacia ou daquela microbacia. Ocorre que a mineradora ela capta água para o sistema de beneficiamento dela de água de vários lugares que não estão dentro dessa microbacia e muitas vezes em volumes muito superiores ao que essa microbacia é capaz de produzir de água naturalmente, né? E toda essa água ela é despejada nessa microbacia. Então, em primeiro lugar, a pessoa é obrigada a dar uma vazão residual baseada no tamanho da área da bacia e não do volume de água que artificialmente é trazido para a planta de beneficiamento da mineradora e despejado dentro dessa bacia. E aí vem a grande picaretagem do sistema hoje, que é o tal do reuso da água, né? Essa é a maior conversa fiada que se estabeleceu aqui na gestão de recursos hídricos, que é você, no caso de uma mineradora, ela joga toda essa água dentro dessa microbacia, onde está o reservatório de água dela e de rejeitos, e ela reusa a água. Ao reusar a água, sendo obrigada a dar uma vazão residual irrisória, né, ela nunca mais vai devolver aquela água que ela captou em vários lugares para o sistema hídrico natural. Então, é mais ou menos diante disso, eu creio que Legal. Nós estamos aí, né? Esse marco hídrico também ele propõe praticamente acabar com o poder dos comitês de bacia, especialmente onde não tem comitê de bacia, que é mais ou menos metade do Brasil, que é a bacia amazônica, né? Quase não tem comitê de bacia lá. Então, eles criaram figuras que substituem o comitê de bacia na Amazônia. Só para vocês terem uma ideia do impacto desse marco hídrico, caso ele venha a ser aprovado. Legal, Gustavo, muito obrigado. Eu vou te pedir para compartilhar o arquivo do novo marco legal aí no chat, para a turma poder baixar. Tem como? Ah, tá. É possível aqui?
Você pode anexar um arquivo aí no chat. Tenho quase certeza possível, disso. né? Pode, não pode, Alicia? Pode sim. Ok. Moema, na Quando você sequência... for... Deixa eu só explicar para ele, Luiz. Quando você for escrever uma mensagem, que vai estar escrito everyone, do lado à direita tem um quadradinho e uma carinha. É o É quadradinho. no quadradinho, exato. Aí você vai lá embaixo em Your Computer e anexa. Tá. Obrigado. Obrigado, Maíra. É para apresentar o Marcelo agora? Agora é o Marcelo. Sim. Eu tenho sempre muita dificuldade de apresentar o Marcelo assim, mas vou lá. Marcelo é monge beneditino, cujo mosteiro é o mundo, dizem as pessoas, né? Ele é teólogo. Ele é teólogo e faz parte, né, da coordenação de teólogos do Terceiro Mundo. É escritor, autor de 58 livros, é fundador da comunidade Bremen, de um macroecumenismo e espiritualidade, que faz um trabalho maravilhoso, intergeracional, e é conselheiro da Ágora e também da REDA, da Rede Ecumênica da Água aqui do Brasil. Marcelo, fala para nós da espiritualidade da água. Obrigado, Moema. Obrigado, Luiz. Um chau de amor para cada um de vocês que estão aqui com a gente. Acho que quando a gente fala de um assunto como esse, na América Latina, na teologia latino-americana, a gente consagrou esse método do ver, julgar e agir. Sua voz está distante, Marcelo. Que eu ia falar. Então eu vou tentar... Aproxima um pouquinho mais do microfone. Sim, é que eu não tenho um microfone, eu tenho que mexer aqui no computador. Espera aí. Mudou agora? Melhorou? Melhorou agora? Melhorou? Está longe. Melhorou. Ainda. Melhorou, mas ainda podia ficar melhor. Alô? Estão me ouvindo Aí. melhor agora? Melhorou. Bom, então eu estava dizendo que eu vou partir do ver, julgar e agir, sabendo que as coisas se entremeiam, se interpenetram, mas vou tentar isso. Na ilha do Bananal, em Goiás, o governo de Goiás e grandes empresas, já há décadas, resolveram que a vocação da ilha do Bananal é o agronegócio, é a produção de soja, uma das mais bonitas florestas do Cerrado, uma rede de rios enormes, e o povo Carajá e Javaé, 2 povos indígenas. E o povo Carajá reagem até hoje, mas reagiam muito na época, dizendo nós nascemos dentro do rio. E, a um determinado momento, o espírito, eles têm um nome na língua deles, nos mandou sair do rio para tomar conta do rio e das matas. E essa é a razão de ser da nossa vida. Como vamos deixar vocês destruírem tudo e fazerem um agronegócio? E, de fato, esse motivo de resistência, essa força, ela foi vencida por igrejas pentecostais e também católicas de direita, que disseram, não, isso é mentira, isso é mito. Os avós de vocês enganaram vocês, não existe isso, não existe espírito do rio, não existe... tudo isso é paganismo, não tem nada, não há nada. Então, eu conto essa história
e conto outra de quando eu fui ao Fórum Social Mundial em Nairobi, no Quênia, acho que 2007, eu penso, ou 2006. Vocês depois sabem quando foi o fórum lá. E, logo depois do fórum, eu pedi para visitar uma comunidade tradicional Zulu, e me levaram perto do Monte Kilimanjaro, né? E o problema era de língua, porque eu encontrei uma sacerdotisa da água, uma sacerdotisa de Tamobi, a água. Mas tinha um problema, ela só falava a língua dela, o Zulu. E eu não sou poliglota. E a língua única que foi possível era ela falar em Zulu. Um jovem da aldeia que tinha estado na Europa traduzia em italiano, e eu falar em italiano, ele traduziu o meu italiano para o Zulu dela, e assim a gente conversar. Mas eu fui muito inconveniente, porque a primeira pergunta que eu fiz a ela foi: como a senhora, sendo sacerdotisa da água, da deusa Tamobi, isso aqui tudo está tão seco? Eu não vejo nenhum sinal de água aqui, na aldeia, na matas, nada, tudo muito seco, árido, extremamente seco. Como isso se explica? E ela me respondeu de uma maneira muito sábia que me fez vergonha. Ela me disse: eu sou sacerdotisa da água, você entendeu mal. Você entendeu que eu sou dona da água, eu não sou. Eu sou sacerdotisa. Eu peço, eu agrado, mas a água, eu não sou dono da água. Eu não sou eu que mando na água. A água vem quando quer. E eu fiquei... Mas aí perguntei a ela, fiz a segunda pergunta. Eu vi um rio aí totalmente destruído por dragas da cidade, por um trabalho de tirar areia e mudar, inclusive, o curso do rio. Quando eu vim para cá, vi isso. Não há uma espiritualidade, uma sacralidade que ajude a encontrar isso. Ela disse: você tem razão, faz meses e meses que eles estão nesse trabalho, eles já não conseguem mais nenhum operário daqui da nossa aldeia e ninguém praticamente do povo Zulu. Eles trouxeram outra gente de outras etnias de longe para poder trabalhar aqui. Eu perguntei: mas como foi esse processo? Ela disse: eles ofereciam um bom dinheiro, e o pessoal precisa muito, então todos foram lá trabalhar. Só que eu consultei Tamobi e ela disse: estão tirando a minha energia vital. Então, avise a eles que, se eles tiram a minha energia, eu vou tirar também a energia masculina deles. Eles não vão mais ser férteis, não vão mais ser homens capazes de transar. E eu dei o recado a eles. E em uma semana, ninguém mais da aldeia estava trabalhando lá. E eles tiveram 3 sucessivos grupos, e todos os 3, no segundo, terceiro dia, souberam deste boato e pararam o trabalho. Então, agora, eles trazem gente de fora pagando o dobro, e essas pessoas trabalham algum tempo e, de repente, somem, porque, de fato, ficam estéreis. Bom, eu não vou entrar agora na conversa se ficam estéreis ou não ficam estéreis, mas, para mim, isso foi o V. Significa o quê? Significa que, quando Leonardo Boff, em 1900, e não me lembro agora, 90, trouxe para o Brasil e para essa história da ecoteologia, junto com Ivone Gebara e outros,
E eles falavam do James Lovelock, com a teoria da Gaia, que vocês todos conhecem. A Terra é Gaia, é um ser vivo, é um superorganismo. Muita gente, companheiros meus da teologia da libertação, dizia: isso é uma loucura, vocês estão querendo o quê? Voltar à mitologia grega? Vocês estão querendo o quê? Voltar ao pensamento mágico que o Paulo Freire tanto condenou? Isso não vai resolver, não é por aí. Então, gente, eu estou entrando agora no julgar, que é o seguinte: não se trata disso. Existem duas formas de trabalhar o sagrado. Então, portanto, a sacralidade da água. E uma seria essa que eu acabei de dizer, ingênua, do voltar ao mito. Não acho que vá por aí. Não vamos discutir aqui se a Terra é uma mulher, ou se é um ser vivo, se a Gaia é uma deusa, se a gente vai fazer culto para Gaia. Acho que não é isso. Quando eu digo a vocês, o sol nasce ali desse lado e se põe ali, ninguém de vocês vai discutir que eu estou sendo mítico porque eu digo isso. Quer dizer, todo pensamento antigo ele é como um quadro que tem o foco do quadro, a imagem do quadro. Eu estou vendo, por exemplo, aqui o Marcos Arruda, numa imagem grande no computador, e tem a moldura. Então, o mito não é solto, ele tem uma moldura, ele está ligado a um contexto que é social, político, econômico. Então, quando o amazonense, uma mulher do PT na Amazônia, uma mulher de comunidade eclesial de base, me disse: eu vi com esses olhos que a terra há de comer um boto tucuxi virar gente, virar um albino, um homem branco. Eu, Marcelo, fiquei numa certa crise, porque eu não podia dizer a ela se ela está mentindo, e, por outro lado, confesso a vocês que eu não sabia muito como dizer que acredito que ela viu um boto tucuxi virar um albino, um homem. E, de repente, eu perguntei ao pessoal como é a história daqui, de Itacoatiara, na margem do Amazonas. E ela disse: as primeiras pessoas que chegaram aqui eram holandeses, brancos, alguns albinos, que tomaram conta de toda essa terra e eram donos de tudo. Então eu disse: então o que ela quis dizer é que se os filhas dela não tomarem cuidados na hora do sol se pôr no barco, ela tem que esconder, não do boto, mas do colonizador branco. Mas a maneira dela dizer aquilo, única que ela pode, como oprimida, é contando a história do boto que se transforma em gente. Então, a história do boto que se transforma em gente não é uma besteira, não é uma bobagem. A história de um negro que o dono da usina aqui perto da gente, Paulista, aqui em Pernambuco, os Lundgren, tinham o direito da primeira noite com as empregadas. E, às vezes, de menor idade. E a única defesa que o pobre do operário tinha negro era dizer: eu sou de Umbanda, ou eu sou de Quimbanda, ou eu sou de Candomblé, eu vou matar uma galinha preta, vou dar um nó vermelho na galinha, colocar na sua porta e fazer um despacho. E sua família vai sofrer um problema terrível essa semana. É claro que ele não dizia isso ao dono da usina. Ele fazia com que ele soubesse disso por uma empregada muito boazinha que dizia: patrão, cuidado, porque... E o cara tinha medo. E era a única coisa da qual ele tinha medo. Então, portanto, eu estou colocando para vocês que tem sempre que perceber qual é a moldura do quadro onde a gente fala de sacralidade. E aí vou terminar dizendo: a noção de sacralidade que provoca paralisia, medo,
dependência humana, etc., é ruim. Mas a noção de sacralidade, que ajuda a resistência, que cria comunhão, é importante. É importante e não para retomar um mito, mas para manter a integridade das culturas. E, nesse sentido, a espiritualidade da água seria caminharmos para uma nova compreensão dessa sacralidade, da vida, da água e das terras. Uma sacralidade que não é em si religiosa. Então, não vou propor o culto à deusa Tamobi, ou coloque outro nome que quiser, mas vou propor, sim, uma cultura amorosa, em que a água não é mercadoria, como foi dito aqui. Mas também não só não é mercadoria, como não é objeto. Não é uma coisa qualquer. Não é como uma mesa, uma cadeira. Não, ela é, nas culturas primitivas, ela é a mãe da vida. E quando os carajás dizem nós nascemos dentro da água, a ciência atual nos diz a vida nasceu, surgiu das águas. Então, essa relação de pertença e de cuidado, ela é fundamental como raiz da luta da gente contra a comercialização, a privatização e o uso da Bolsa de Valores. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Marcelo. Bacana, né? Faz a gente pensar muito. Muito interessante. E eu que morei ali tão perto da Ilha do Bananal e que cruzava com os carajás e morria de tristeza de ver o abandono em que eles se encontravam na aldeia de Santa Isabel, né? Não sei se vocês sabem, a primeira índia contaminada com HIV/AIDS no Brasil foi lá, em frente a São Félix. Foi lá na Ilha do Bananal, uma índia da comunidade de Santa Isabel. O álcool, rezemos por esse povo e ajudemos na resistência, né? Nós vamos, então, ouvir mais uma pessoa, que é o companheiro Apolo. Depois do Apolo, a proposta é fazer um pequeno intervalo para a gente levantar da cadeira, se esticar, tomar uma água, ir ao banheiro, quem precisar, né? E a gente retorna uns 5, 10 minutinhos depois do intervalo para abrir a roda de conversa para todo mundo que está nessa sala, tá bom? E eu já queria adiantar e pedir ao Euler que preparasse aí o poema que ele escreveu sobre a água para ele ler para a gente, e a gente vai retomar depois do intervalo com a poesia do Euler, que é muito linda, tá? Quem é Apolo? Vixe Maria! E esse sujeito aí também tem uma trajetória, mas eu vou dizer para vocês como eu conheci Apolo. Conheci Apolo há 40 anos atrás. Eu, junto com os meus companheiros de pedagogia da UFMG, reabrindo o diretório acadêmico, depois que a ditadura fechou o diretório. Antes da gente reassumir o diretório, Valquíria Afonso Costa era a companheira que dirigia o DA e que deixou a militância estudantil e foi para a guerrilha do Araguaia, junto com seu namorado, psicólogo, o Idalício. Valquíria nunca voltou. Idalício também não. Nunca regressaram. E quando a gente chegou na FAI, em 1981, o diretório permanecia fechado. E nós abrimos o diretório, chamando um chaveiro e mandando ele arrombar a porta, porque não nos queria dar a chave da sala do diretório. E ali reencontramos tudo que a Valquíria produziu, tudo que ela deixou. E eu conheci Apolo na militância estudantil e ele já professor na UFMG, na medicina. Apolo foi professor de Adriana, minha companheira. E tem muita publicação também, doutor na educação, né? Mas acho que a obra mais bacana, Apolo, você me corrige se eu estiver errado, acho que a obra mais bacana é o Manuelzão.
esse projeto lindo, inspirado no personagem de Guimarães Rosa, né? Que está resistindo já há muitos anos, né? O Manuelzão foi fundado quando, Apolo? Em que ano? Oi. O projeto Manuelzão, ele foi concebido no final dos anos 88, 89, e foi formalmente criado em 90, mas ele só começou mesmo em 97, porque foi necessário 7 anos para a gente poder conseguir espaço dentro da universidade, para ele surgir dentro da universidade como uma matéria da graduação, saúde e meio ambiente. Isso mesmo. Então é isso, é uma trajetória muito bonita, e Apolo é de uma família da resistência. Apolo também integrou aí a turma que resolveu bancar a ditadura, né? E bem-vindo, Apolo. Passar a palavra para você, bom demais ter você conosco aqui. Se eu esqueci, se você quiser acrescentar alguma coisa aí do que eu falei, fique à vontade. Tá bom. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Eu gostei muito de todos que falaram até agora, sobretudo do Marcelo Barros, né? Essa mistura de filosofia com antropologia, com criatividade conceitual, eu vou querer ter contato com ele. Eu faço parte do Centro de Memória e História da Medicina aqui na UFMG. Eu sou professor na Faculdade de Medicina. E então tem muito a ver com a gente, né? Eu também tenho origem cristã, evangélica, presbiteriana, e eu fui largando essa origem a partir dos 18, 19 anos, muito ligado ao golpe de 64, que eu fui preso em 64, talvez o mais novo, um dos mais novos presos políticos. Fui colega e companheiro de prisão do José Gomes Pimenta, Dazinho, Claude Smith Riani, Bambirra, e conheci pessoas que tiveram na Intentona de 35, um ferroviário, que eu fiquei preso com ele me contando a história da Intentona de 35, né? Intentona. Então, eu aprendi muito política na prisão, por isso que eu acho que a prisão não recupera. Se eles quiseram me recuperar, me prendendo, eles me envenenaram mais com as ideias que me dominaram depois, que me conquistaram depois. E a minha origem socialista, vamos dizer assim, né? Socialista, foi lendo a Bíblia. Eu já li a Bíblia todas 6 vezes, eu fui campeão mineiro de Bíblia. Logo depois que eu saí da prisão, em 64, eu ganhei primeiro lugar em Minas, concurso patrocinado por Israel. Eu ganhei de padres, pastores e rabinos. Eu decorei a Bíblia, porque eu comecei a ler a Bíblia com 10, 12 anos, todo ano, né? Meu pai cobrava e eu gostava, eu ganhava tudo quanto é concurso bíblico. Então, eu não tive nenhuma influência marxista para virar de esquerda. Eu era mais assim, achava importante a luta de Jesus, a luta de Moisés até certo ponto, a luta libertária, né? O marxismo depois entrou numa forma de eu aprofundar os conhecimentos. Eu li o Capital, mas chegou num certo momento que eu resolvi refundar-me. Eu estava cansado de ser colonizado por religião, por marxismo, por coisas herdadas de um passado. Eu queria criar uma coisa nova, a partir de tudo aquilo de bom que eu aprendi. Foi muito bom a minha experiência presbiteriana, de leitura da Bíblia, né, onde a minha base de história geral da humanidade, a cosmogênese, tudo vem da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado dos judeus, mas não é a palavra de Deus, a meu ver. A palavra de Deus é o universo, é os animais, o sol, toda essa criação que tem aí, que isso tem a ver com alguma inteligência. Eu sou cientista, mas eu não posso negar que, do nada, da areia, vai surgir um troço maravilhoso desse, inclusive o DNA das espécies, preocupada na reprodução,
com toda uma ligação aí. Isso, para mim, é o princípio básico da ciência, você considerar isso como um indicativo, né, de uma coisa maravilhosa. Então, o projeto Manuelzão surgiu dessa ideia. Eu, por acaso, chamo Apolo, tenho autoestima muito grande, porque meu pai botou o nome de um deus grego, né? Isso me atrapalhou muito, porque a autoestima atrapalha também, ajuda muito, né? E eu imaginei que eu estava numa nave espacial Apolo, chegando de novo à Terra pela primeira vez, para criar a minha própria filosofia, a minha própria ideia, a partir das heranças culturais que eu recebi da família, da universidade. Eu achava que o essencial, eu não, outros já falaram isso, o essencial não sai da mente. Então, quando eu apago tudo quanto tem entulho que está depositado no meu computador, aquilo que é essencial está grudado lá, que não sai, aquilo que é importante. E com base nesse alicerce, do que restou, quando eu deletei, eu inventei essa ideia do projeto Manuelzão dentro de uma crise existencial enorme. Eu tive algumas crises existenciais. A primeira, quando eu resolvi largar a religião protestante, foi uma crise terrível. Eu achei que eu estava quebrando um oratório com Deus, Abraão, todo mundo sendo julgado para o chão. A segunda crise existencial foi quando eu abandonei o PT, que eu considerei mais tarde PT, o marxismo, como uma nova religião que eu tinha assumido sem perceber. Na verdade, eu estava assumindo outra religião. Eu peguei um pedaço de pau e quebrei o oratório em que Marx estava lá em cima, do lado direito dele o Lenin, do lado esquerdo o Mao Tse-tung, vinha até o Che Guevara, mais ou menos, eu quebrei aquilo tudo. E sempre que eu acordava desse pesadelo, eu entrava numa crise terrível, eu ficava quase chorando, assustado com o que eu tinha feito. E um outro pesadelo foi quando eu cheguei em casa e meu pai estava morto na sala, num caixão, e eu comecei a achar bom meu pai ter morrido. Eu estava rejeitando todas as influências do passado. E, ao mesmo tempo, me deu um arrependimento de eu estar achando bom meu pai ter morrido e comecei a chorar. E depois eu achei que foi bom mesmo eu ter morrido. Depois eu chorava porque meu pai tinha morrido. Então, eu tinha lido, no primeiro ano de medicina, um livro do Freud, um resumo de vários textos dele sobre sonhos, interpretação dos sonhos. Então, eu aprendi, como estudante de medicina, a interpretar meus sonhos com base na teoria de Freud. E eu consegui sempre interpretar meus sonhos através do simbolismo que eu descobria. E isso me levou a fazer uma coisa que pouca gente acreditava, os psicanalistas, sobretudo, que tem o monopólio da mente. Eu fiz uma autoanálise por escrito. Eu me fechei num quarto quando eu saí do PT, eu estava morando sozinho, de novo, eu tinha separado do primeiro casamento, e eu botei umas cartolinas na parede, ninguém ia lá em casa, e comecei a fazer, na minha memória, tudo que tinha acontecido comigo desde 1943, quando eu nasci. Eu tenho 78 anos. E, a partir daí, a primeira masturbação, primeira vez que eu apanhei do meu pai, a primeira vez que eu tentei namorar uma menina, não consegui, eu fui colocando tudo por escrito, em colunas, cada ano uma coluna. Aquilo virou a parede toda escrita. Aí eu dividi minha vida em 3 etapas. A etapa religiosa, a etapa política do marxismo, e terceiro, que eu chamei a minha própria vida, a minha própria filosofia, que começou com o projeto Manuelzão. Aí depois eu coloquei minha fase política, religiosa, acrescentando a política como religião. Aí minha vida ficou em 2 partes. A fase religiosa, primeiro de igreja, depois de marxismo, de dogmas, e depois eu pensar com a minha própria cabeça, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, e eu bolei uma nova teoria, uma nova filosofia, em que eu me transformei em eu mesmo. E hoje, inclusive, eu estou como idealizador do projeto Manuelzão,
eu estou como pessoa fundador do Projeto Manuelzão, teórico do Projeto Manuelzão, e, ao mesmo tempo, superando o Projeto Manuelzão. Então, eu estou numa situação atualmente... eu estou numa situação que eu me considero criando uma situação... eu estou com um problema aqui, tem gente ligando para mim. Então, eu estou numa situação hoje de me recriar de uma forma cada vez mais ampla. Eu chamo as metamorfoses. Eu, às vezes, discordo do pessoal espírita que acha que é preciso morrer para renascer. Nós podemos renascer em vida, fazendo várias etapas na própria vida da gente. Então, essa minha situação, ela é uma atitude a minha situação atual de uma pessoa criativa. E tudo muito em torno da água, né? A minha situação da água, ela me levou a uma mudança da mentalidade. O Projeto Manuelzão investe na mudança de mentalidade, investe na consciência humana da história. E aí eu estou vivendo uma situação bastante interessante de criatividade. O meu maior projeto atualmente é publicar um romance em que eu vou, através de personagens, contar a minha herança da minha vida na Terra. Como que eu vejo as pessoas, como que eu vejo as políticas, as crenças, como que eu vejo as crises humanas, tentando dar uma interpretação sobre a vida no universo. Eu queria interromper aqui por um problema, né? Tem duas pessoas, a minha esposa está viajando, olha o erro falho aí, minha mãe. A minha esposa está viajando, eu tenho 2 filhos na rua, ligando, querendo entrar na casa, e eu soltei os cachorros. Então, eu pediria para continuar após o intervalo, é possível? Pode. Mais uns minutinhos depois. A gente faz o intervalo, então, e depois o Apolo volta dando uma notícia. Porque senão estão me perturbando aqui. Obrigado. Ok, tá bom. Então, gente, vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutinhos? São 10h50, 11 horas a gente retoma, tá bom? Aí eu vou dar mais 5 minutos para o Apolo e depois a gente abre a discussão. Até daqui a pouco.